Graça e paz a todos, sejam todos muito bem-vindos no meu canal e você que é novo e passou pelo nosso canal, essa é a nossa família em Cristo Jesus, sejam todos muito bem-vindos, amém? E pessoal, quero compartilhar com todos mais uma palavra do Senhor e falar para todos que eu estou muito feliz com a presença de vocês, por vocês sempre estar me acompanhando. Isso alegra meu coração. Deus abençoe a todos sempre pelo carinho. Que o Senhor possa estar sempre retribuindo em dobro todo esse amor, esse carinho de todos. Amém? E pessoal, a palavra que eu quero trazer hoje se encontra lá no Salmos 91. Versículo 14, 15 e 16, amém? E só que antes de estar dando a palavra, compartilhando a palavra, eu queria fazer uma oração, só que dessa vez não vou estar orando pelos países, na minha intimidade, eu vou estar orando pelos países para o vídeo não ficar muito comprido, amém? Mas podem deixar que eu vou estar orando sim pelos países, eu vou estar orando também pela caixinha de oração, se você tiver algum pedido que você quiser deixar para mim, pode deixar, tá? Que eu vou estar orando. Tá? Pode ter certeza que estou orando e como eu falo sempre para vocês, mesmo que eu acabe esquecendo, o momento que, né, por ser humana, o Espírito Santo de Deus sempre está me lembrando para estar intercedendo por todos os pedidos. Então, eu fico orando, em todo momento estou orando por aquilo que o Espírito Santo coloca no meu coração, amém? E não se esqueça, um dia Deus fazer um milagre, você receber esse milagre, vem aqui no canal e compartilha, testemunha do Senhor, o que o Senhor fez na sua vida, amém? Se for algo de cura, de gravidez, algo que o Senhor realizou na sua vida. Eu convido você para que você venha e dê testemunho do que o Senhor fez na sua vida, amém? Então, meus amados, vamos estar orando, fazer uma pequena oração para que o Espírito Santo de Deus possa estar me capacitando nesse momento, amém? Então, Pai amado, Pai querido, eu te dou graças, meu Pai, eu te louvo, Jesus, eu te exalto, meu Deus, porque só tu és tremendo, maravilhoso, poderoso, Pai. Não existe outro Deus tão poderoso igual ao Senhor. Espírito Santo de Deus, me capacita para essa palavrinha que eu quero compartilhar com seus filhos. Pai, que não seja o homem falando, mas que seja o teu Santo Espírito falando através da minha vida. Deus amado, Deus querido, antigamente Deus inspirava os homens para estar trazendo a sua palavra. E hoje não é diferente, porque nós temos o Santo Espírito habitando dentro de nós. Por isso, me capacita nesse momento para que eu possa estar dando a tua palavra. Assim, meu Pai, eu oro e te agradeço em teu nome, Jesus. Amém e amém. Amém. Só faça uma pequena oração, né, para que o vídeo não venha ficar muito comprido. Amém? E, pessoal, a palavra que eu quis trazer hoje, que eu quis compartilhar com todos, como eu falei, se encontra lá nos Salmos. No Salmos 91, amém? Estaremos lendo 14, 15 e 16. E assim diz a palavra do Senhor. Pois que tão carecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei em um alto retiro, porque conhece o meu nome. Olha, gente. Esse é o versículo 14, 16. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia e livrá-lo-ei e glorificarei. Versículo 16. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Olha, glória a Deus. Essa é uma promessa que nós temos do Senhor, né? Que Ele fala assim que vai nos livrar, Ele fala que vai nos glorificar e ele fala que vai nos dar salvação. Então, nós temos uma promessa do Senhor, embora seja um pequeno versículo, nós temos uma promessa do Senhor. E hoje eu estava meditando na palavra do Senhor e pensando comigo, gente, eu pensei comigo que
verdadeiramente Deus, Ele nos ama e Ele amou toda a criação que Ele fez, né? Os filhos, a criação, tudo que Ele fez, Ele amou. Tanto que o Senhor, Ele nos deu o livre arbítrio da gente escolher amá-lo ou não amá-lo. E no mesmo tempo que Deus também fez todas essas coisas, Deus também deixou a Satanás solto. Por quê? Porque através disso, Deus possa trazer o plano de salvação para nossas vidas. Quando o homem, ele pecou, quando Adão e Eva pecou, nós sabemos que o pecado entrou no mundo. Mas Deus tinha um plano de salvação para nossas vidas. E com esse plano de salvação, nós também temos o livre arbítrio de escolher se a gente vai amar a Deus ou não amar. E aí, eu fiquei pensando hoje, meditando comigo, que nós, filhos de Deus, nós temos que amar a Deus. Não nós podemos temer a Deus, nos aproximar a Deus, porque a gente tem medo da gente ir no inferno, da gente ficar lá. Mas nós temos que nos aproximar a Deus porque nós amamos a Ele. E como que você vai começar a amar Ele? Conhecendo. Quando a gente namora, né? Que não é, na época eu namorava com meu marido, a cada dia eu ia conhecendo Ele. E a cada dia eu ia me apaixonando por Ele. Mas a nossa vida com Deus não é diferente. Nós temos a palavra do Senhor. Nós temos o manual de vida, como eu já falei em outros vídeos, o manual de vida. Porque através do manual de vida, é como se fosse uma carta de amor, né? Todos os dias nós lemos a carta e nos apaixonamos e conhecemos a Deus. Mas tudo isso tem que surgir no amor. Tudo tem que ser no amor. Igual a palavra que eu dei ontem. E não porque a gente tenha medo de Deus. Amém? Então, a primeira coisa que eu entendi nesse versículo bíblico, que eu quis compartilhar com todos, né? Que o número 14, eu entendi que é a intimidade. Quando nós amamos alguém, nós temos intimidade, não é verdade? Nós temos essa intimidade. Então, algo que Deus quer na nossa vida. Quando nós temos nossos filhos também, nossos filhos nos conhecem, e isso é intimidade. E nós também conhecemos nossos filhos. Então, nós precisamos nos aproximar a Deus para que nós tenhamos essa intimidade com Deus. Amém? E eu deixo escrito isso porque eu quis compartilhar com você. E se você também puder anotar, você tiver um caderno assim, anota isso para que você também possa estar meditando. Amém? O versículo 15, eu entendi que é a dependência. Que em todo tempo nós temos que estar dependente do Senhor. Eu vou ler de novo o que ele fala no versículo 15. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia e livrá-lo-ei e o glorificarei. Olha, a dependência. A dependência. Nós temos que estar em todo tempo dependente de Deus. Logicamente, tem certas coisas que a gente tem que fazer, a gente tem que agir, né? Porque quando nós oramos, ele fala assim, orar e ação, né? Nós oramos, mas nós também temos que ter a ação, né? A gente também não vai esperar que Deus faça tudo pela nossa vida, né? Mas, em todo tempo, nós temos que estar tendo essa dependência de Deus. Não se achar melhor que ninguém, porque, gente, eu gosto muito de ouvir muitos estudos bíblicos, né? Mas tem alguns estudos que eu vejo assim, o pregador, a pessoa que está ensinando, que tem um pouquinho de soberba, se achando que ele conhece tudo, que ele sabe tudo. Mas não é assim, gente, não é assim. Deus, ele quer que nós nos aproximemos a ele com o intuito que a gente queira conhecer ele. Agora, se a gente se aproxima a Deus e mostramos para Deus que a gente já sabe tudo, como que Deus vai nos dar o seu conhecimento? Porque nós precisamos ter esse conhecimento divino. E muitas vezes,
pela pessoa estudar tanto, estudar tanto, e isso acaba se tornando uma barreira para que o Espírito Santo de Deus possa estar agindo, possa estar ensinando. E eu acho assim, muitos podem concordar comigo, né? Mas a palavra do Senhor é muito simples. A palavra do Senhor é muito simples. Basta a gente querer conhecer a Deus, aprender de Deus. Quando a gente se aproxima, a gente abrir o nosso coração. Eu me lembro que no começo, assim, que da minha conversão, eu chegava e eu falava assim para Deus. Eu fazia a minha oração, Deus, eu quero te conhecer. Eu quero que o Senhor se mostre como é. E aí eu ia tendo esse conhecimento. Eu chegava, eu sentia que realmente estava tendo essa intimidade com Deus. Embora eu já contei em outros vídeos que eu falei assim, que com 3 anos de idade eu já tive essa experiência com Deus, né? De ouvir Deus falando, né? Eu não sei porque... Eu sempre falo que acredito que foi pelo meu ministério que Deus já me deu essa experiência para que eu possa conhecê-lo. Mas mas não significa que eu conheço ele de tudo, né? Mas aos pouquinhos a gente vai conhecendo a Deus. Mas nós temos que ter, a gente tem que ser humilde, gente. Eu acho assim que para nós nos achegarmos a Deus, Deus tem que ver a humildade do nosso coração. Deus tem que conhecer que realmente a gente quer conhecê-lo. A gente quer aprender com o Espírito Santo de Deus. Porque se a gente coloca nessa mente, a gente começa a estudar. Eu não falo que não é bom, né? É bom aprender. É bom aprender a cada dia que a gente possa estar aprendendo muitas coisas. Mas, acima de tudo, que a gente possa estar na dependência do Espírito Santo de Deus. Gente, eu falo isso porque assim que me converti, eu tive tantas experiências com Deus. Deus me mostrou coisas assim tremendas que eu nunca poderia assim pensar assim com minha mente humana, nunca jamais que poderia pensar ou ter essas visões. É algo extraordinário. Falando nisso, só quero compartilhar algo que aconteceu comigo ontem. Isso foi ontem. Eu estava dirigindo e aí eu vi uma notícia que descobriram que na Terra tem um buraco preto. Dentro da Terra tem outro buraco. E aí o cientista diz que eles estão fazendo várias investigações e chegaram na conclusão que lá dentro é frio. É muito frio. Aí, quando eu falo isso, eu me lembrei não sei se alguns viram um vídeo que eu fiz que está escrito assim, o inferno se existe, né? Se existe. Porque eu tive a experiência que Deus me levou num lugar escuro. E era muito frio. Era muito, como eu falei, eu senti que a temperatura era muito baixa, muito baixa. Tanto que quando eu fui voltando, fui subindo, eu comecei a sentir de novo o calor de cima, né? Mas eu não sei como, eu senti muito frio, muito frio. Então, quando eu vi essa reportagem, aí eu me lembrei, falei assim, nossa, eu tive uma experiência assim, Deus me levou, né? Porque eu tinha a certeza que aquele dia quem estava comigo era Jesus. Era Jesus, porque ele falava para mim que eu precisava daquilo. Se você quiser ver... mais esse vídeo, procura ali no canal. Está escrito assim, o inferno se existe. Amém? Aí você vai entender melhor. Mas, voltando, então eu me lembrei disso, né? E eu falei assim, mas são mistérios que Deus permitiu na minha vida, né? Permitiu que eu possa ter, que eu possa conhecer. Mas em tudo, a gente, como eu falei, a gente tem que estar dependente de Deus. Não é porque a gente sabe, a gente conhece, a gente vai deixar a nossa mente humana ser maior que o Espírito Santo de Deus. Em todo tempo, nós temos que nos aproximar a Deus e quando a gente se aproxima realmente querendo conhecer a Deus. Querendo conhecer, não colocar barreira, não colocar barreira para que o Espírito Santo de Deus esteja agindo na nossa vida, nos ensinando. E o versículo 16, que está escrito, e da-lhe abundância e dias lhe mostrarei a minha salvação. Sabe que eu entendi por isso as experiência com Deus.
A importância de também nós temos experiências com Deus, né? Porque não é só conhecimento, como eu já relatei em outros vídeos, não é só você querer conhecer, você também tem que ter experiência. E a experiência nós vamos ter através da palavra do Senhor. Eu vi um teólogo falando assim, ele falou assim, não é só você chegar na Bíblia e pegar e relatar a Bíblia como você está lendo, ele falou, né? Tudo bem, eu concordo, né? Mas eu pensei assim, mas se a gente se colocar na disposição do Espírito Santo de Deus, ele nos ensina. Tem coisas que na palavra fala assim, que Deus ocultou o reino, ele deu a conhecer o reino para seus filhos, né? Ele deu a conhecer. Então, eu acredito que se tem coisas que a gente não entende, não conhece, o Espírito Santo de Deus vai estar revelando, vai estar trazendo essa revelação. Porque, como eu falei para todos, eu testemunho, tem coisas assim, extraordinárias que eu vivi com Deus, que não tenho como, eu já falei, não tenho como eu ter essa capacidade de pensar do que é aquilo que o Senhor está me mostrando. Significado de cada coisa que eu vejo, eu não tenho essa capacidade, assim, né? Mas eu vejo assim, que se aquilo não for... não foi dado por Deus na minha vida, eu não ia ter esse entendimento. Mas em todo tempo, eu vejo assim, quem está sempre me ensinando, o Espírito Santo de Deus. Então, quando eu vi esse teólogo falando assim, falei assim, mas espera aí, né? Se ele fala isso, ele também está colocando uma barreira. E uma coisa que não nos podemos colocar. A barreira que o Espírito Santo venha e haja na nossa vida. E em todo tempo, nós temos que ter essa simplicidade no coração, né? Porque quando mais a gente se torna dependente do Senhor, mais a gente vai estar ligado na árvore. Porque enquanto a gente está na árvore, a gente sempre está recebendo. Mas uma vez que a gente queira sair da árvore, a gente vai secando, porque a carne, ela começa a agir. Agora, quando nós somos levados pelo Espírito Santo de Deus, eu acredito, coisas extraordinárias acontecem na nossa vida. Amém? E eu quis deixar compartilhado esses 3 versículos que você puder anotar, anota ali. Intimidade, dependência e experiência com Deus. Nós temos que ter esses 3. Né? Nós temos que ter na intimidade, a gente se relacionar com Deus, ter esse relacionamento. E a dependência está em todo o tempo, sempre dependendo de Deus, em tudo na nossa vida. E a experiência, não deixar de termos experiência com Deus. E uma das coisas que eu fiquei pensando hoje, também fiquei meditando, Deus, ele nos deu livre arbítrio, né? Deus nos deu livre para a gente escolher da gente obedecer a ele ou a gente não obedecer. E aí eu penso comigo, mas ele não é poderoso? Ele não podia fazer que todo mundo, a humanidade, aceitasse ele como Deus? Mas ele tem o caráter dele. Eu pensei assim comigo, Deus não podia destruir também o diabo? Podia destruir, mas Deus não destrói ele com poder, Deus destrói ele com caráter. E eu trouxe isso para nossas vidas, que muitas vezes nós também temos que ser assim. Nós temos que através do nosso testemunho, o nosso caráter, que também as pessoas vão ver que nós somos filhos de Deus. Muitas vezes, quando a gente quer usar o poder, a gente vai sempre acabar fracassando, né? Fracassando. Mas em tudo, quando nós deixamos o caráter de Deus agir nas nossas vidas, aí sim vai fazer diferença. E aí as pessoas ao nosso redor, elas vão ver, elas vão falar assim, nossa, verdadeiramente, ela serve a Deus, né? Através do nosso caráter. Amém? Deixa só tomar um pouquinho, deixar assim.
Mas é isso, gente, né? Quando mais a gente queira conhecer a Deus, o Senhor, ele se faz conhecer a nós. Mas cabe a cada um querer conhecer a Deus e como querer conhecer a Ele. Porque quanto mais eu queira conhecer, mais o Senhor, ele vai vir na minha vida e ele vai se mostrar como realmente é Ele. Quando menos eu busco a Deus, menos eu vou estar conhecendo a Deus. Então, em tudo, sempre temos que estar meditando na sua palavra e orando, porque quem traz a revelação é o Espírito Santo de Deus. Como falei, por nós mesmos a gente não vai entender nada, a gente não vai saber nada. Mas eu acredito que se nós depositarmos a nossa fé na palavra do Senhor, a gente vai ter o entendimento. E a gente vai ser liberto de todo mau pensamento, todo aquele pensamento assim que não agrada ao Senhor, a gente vai ser liberto. E a gente vai começar a viver uma vida que agrada a Deus. Como fala, plenitude, né? Vamos estar na plenitude. Mas em tudo isso, a gente tem que entender que se a gente não buscar Ele, o Senhor não pode se dar a conhecer. Ele só vai se dar a conhecer quando a gente vem e a gente se aproxima a Ele. Quando a gente realmente é nele, quando a gente fala, Deus, eu quero conhecer o Senhor. Se faz conhecer a mim, Deus, eu quero saber quem o Senhor é. Eu me lembro, nisso, uma vez, estava trabalhando, quando trabalhava numa firma de autopeças, e aí a japonesa veio e falou assim para mim, quem é Deus? Falou para mim, como que eu vou saber quem ele é? Aí eu, num momento assim, eu falei assim, Espírito Santo, me ajuda, me socorre. E aí, então, o Espírito Santo fala assim, pega um cartão, né? Tinha um papelão, aí eu peguei o papelão, aí o Espírito Santo falou assim para mim, sopra nela. Aí eu soprei, aí o Espírito Santo falou assim para mim, fala que eu sou desse jeito, pode sentir, mas ela não pode ver. Nossa, quando eu recebi isso do Senhor, eu falei assim, meu Deus do céu, eu não tô acreditando que o Senhor está falando comigo. Aí eu falei para ela, sabe como que é Deus? Deus é desse jeito. Sabe o vento, você sente, mas você não vê, né? Então Deus também é a mesma coisa. Então, são os mistérios, gente, são mistérios que eu vejo como realmente o Senhor, ele se manifesta, né? Ele se dá a conhecer aquele que verdadeiramente quer conhecer o Senhor. Como eu falei, eu não falo que você não pode estudar, que você não pode... Se você tem que estudar, mas não deixa o estudo tomar conta da sua vida, querer que você tenha a sua linha de pensamento e você não deixa o Espírito Santo agir, mas que em todo tempo você venha e dê lugar para o Espírito Santo. Porque eu acho assim, a palavra do Senhor é tão simples. Gente, o homem quer enfeitar ela, colocar muitas coisas, mas a palavra do Senhor é tão simples, tão simples. Assim como quando Jesus andava com seus discípulos, ele estava com eles e Deus ensinava com tanto amor, Deus ensinava. E as pessoas ficavam perto e gostavam de ficar perto de Jesus, ouvindo ele. O incrível que Jesus, ele se sentava com todo, com os publicanos, com os cobradores de imposto, com todos. Jesus sempre estava ali, né? Ele não fazia exceção de pessoas. Por quê? Porque ele veio com esse plano, o plano da salvação. E muitas vezes a gente não quer sair do nosso lugar de conforto para que a gente possa estar evangelizando outras vidas. Muitas vezes a gente acha que é só ir na igreja e ficar lá dentro de quatro paredes. E não é bem assim. Não é bem assim. A gente tem que sair do comodismo. Logicamente, você tem que congregar, né? Na palavra fala que nós temos que estar congregando. Mas você não pode se limitar só de você estar indo nos cultos e pronto. Você tem que
exercer o seu ministério. Se Deus te deu um ministério, se Deus tem um chamado na sua vida, você tem que exercer ele. E assim que a gente vai caminhando com o Senhor, e a gente vai tendo experiência, e a gente vai tendo intimidade com Deus, e a gente vai ficando na sua dependência todos os dias. Porque uma coisa assim que eu tenho aprendido, como eu falei, não se apegar a esse mundo. Mas em todo tempo, nós reconhecemos a Deus em tudo nas nossas vidas. E que sem Ele a gente não é nada, a gente não é nada. Amém? Então, eu quis deixar essa palavrinha com todos, uma palavrinha curtinha, mas que possa ser de edificação para a vida de todos. Amém? Eu vou, como eu falei, eu vou estar orando pelas caixinhas de oração. Você que tiver um pedido que você fazer, deixa aí o seu pedido. Que a graça, a misericórdia do Senhor esteja sempre na sua vida. E que a cada dia você possa estar tendo esse entendimento que para nós nos achegarmos ao Senhor, nós temos que ser simples. Nós temos que desejar no fundo de nosso coração verdadeiramente conhecer o Senhor. Conhecer Ele como Ele é. Gente, eu acredito que coisas grandes Deus vai fazer na nossa vida. Muitas vezes quando a gente fecha essa porta para o Espírito Santo agir na nossa vida, a gente acaba perdendo aquilo que Deus tem do bom e do melhor para nos ensinar, para que a gente possa ter experiência com Ele. Amém? Mas em tudo, vamos estar sempre meditando e indo na palavra do Senhor. Amém? Então, meus amados, a gente se encontra no próximo vídeo. Muito obrigada por estar me acompanhando, por estar até o final. Deus abençoe a todos e se você puder, eu peço por favor, esteja sempre compartilhando com seus amigos. Amém? Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchauzinho!